Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wellington. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você deseja receber a minha oração todos os dias, você quer que eu ore por você, então se inscreva no canal e toque o sininho na opção todas, para que você receba todos os dias a minha oração. Irmãos, a palavra do Senhor para a nossa reflexão, antes de entrar na nossa oração da meia-noite, eu gostaria de deixar para você 4 coisas que você nunca deve colocar a sua fé. Ou seja, a tua fé não deve estar baseado nisso, não deve ser o alicerce da tua fé. 4 coisas que você nunca deve, usar como base da tua fé. Você sabe que a fé é uma coisa muito importante na vida do cristão. Eu digo sempre que a fé é o motor de um carro. O carro pode estar bonito que for, se não tiver motor, nada vale. Ele não anda, não faz nada. Então, na vida cristã, a nossa fé é o motor que move o cristão. E a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11 também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmãos, é um dom que Deus tem nos dado para que creiamos nele e em sua palavra. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8. É pela fé que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, para fazer a sua vontade, e ela é fundamental na nossa vida cristã, pois lá em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá da fé. A maioria das pessoas já sabe de tudo isso que eu estou falando com vocês. Mas o que pouca gente sabe é que a fé precisa ser sustentada diariamente para que possamos nos manter firmes nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E se nós, irmão, não fizermos isso, a nossa fé poderá ser abalada ou até mesmo destruída quando os problemas chegarem. Por isso, eu vou te mostrar 4 coisas que você não pode sustentar a tua fé. A primeira coisa é não coloque a tua fé nas pessoas. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que significa isso? Eu vou te dar um exemplo muito claro de alguém que colocou a sua fé nas pessoas. Vamos ver 2 atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira delas está em João 18. Diz a palavra de Deus: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome daquele servo que foi decepado a orelha, irmãos, era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Está em João 18. Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo. Pedro então levantou a sua espada e atacou um dos seus inimigos. E aí fica a pergunta: será que com essa atitude de lealdade, Pedro estava esperando que os seus amigos ficassem pressionados e fizessem o mesmo? Pois se continuarmos lendo o capítulo 18, nós veremos o seguinte: veremos que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, ele teve uma atitude completamente diferente da anterior. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso e estava sendo julgado. Então um grupo de judeus se aproximou de Pedro e acusou de ser um dos seguidores de Cristo. Veja o que Pedro respondeu. Enquanto Simão Pedro estava aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante o homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não vi com ele lá nas oliveiras? Mas Pedro negou mais uma vez. Irmãos, perceba o quanto Pedro agiu de forma diferente nessa situação. Será que isto também não acontece com a gente? Olha só, diante das pessoas, nós fazemos questão de dizer e mostrar que somos cristãos. Mas quando estamos
E quando nós estamos sozinhos? Será que não cometemos, de repente, os mesmos pecados daqueles que não conhecem Jesus? Será que demonstramos a nossa fé para que as pessoas somente para mostrar o quanto nós somos bons? Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não coloque a tua fé nas pessoas. Não queira se exibir, pois se você fizer isso, estará agindo como hipócrita, que só servem a Deus de boca para fora, procurando impressionar os outros. Nós devemos, irmão, ser sinceros diante de Deus, até mesmo quando ninguém estiver vendo você. A segunda coisa que nós não podemos colocar nossa fé é colocar nossa fé, estou dizendo aqui, a nossa fé não pode estar calçada, a nossa fé não pode estar alicerçada nos milagres. Tá? Óbvio que nós dependemos, para que o milagre aconteça, nós dependemos da nossa fé. Para que ela caia, ela venha até nós, é necessário que nós acreditemos. Porque a palavra do Senhor diz que os milagres, os sinais acompanharão aquele que crê. Tá? Nós precisamos da fé para receber o milagre, mas a nossa fé não pode ser baseada, alicerçada em cima dos milagres. A igreja nos dias de hoje vive em busca de milagres, isso é natural. Quantas vezes eu já ouvi frase: hoje o meu milagre vai chegar. O seu milagre tem data e horas marcada. E aí por diante. Mas nós não podemos colocar nossa fé baseado apenas nos milagres de Deus. Por quê? Se os milagres fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto, porque eles viram muitos milagres ali no Egito. O exemplo que eles viram foram o quê? As pragas ali, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, tá? Eles viram a nuvem, tá? Que protegiam do frio à noite, e o maná que Deus mandava do céu. Então você observa que eles viram muito milagre. No entanto, o povo hebreu, eles eram incrédulos. E chegou um certo ponto que, quando o milagre parou de acontecer, eles quiseram voltar para o Egito. Então, é um perigo a gente basear nossa fé nos milagres, porque o dia que o milagre não acontecer, o dia que Deus se calar diante de determinadas situações, a pessoa vai acabar desviando da presença de Deus. A terceira coisa que nós não podemos colocar nossa fé, basear nossa fé, é na prosperidade financeira e nos bens materiais. É uma outra característica que, infelizmente, temos visto nas igrejas de hoje. É a fé baseada na prosperidade financeira e nas coisas que ela pode oferecer. Muitos cristãos ficam observando a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira melhor que a deles. E se isso não acontece, eles se revoltam, começam a reclamar com Deus, murmurar e a Deus por uma vida mais próspera, até que sejam atendidos. Mas isso também aconteceu no passado. A Bíblia conta que sobre o rei Asaf, a Bíblia diz que quase se iludiu pela prosperidade financeira e pelos bens materiais. Quando ele estava prestes a depositar sua fé naquelas coisas, Deus abriu os seus olhos, ele deu o entendimento necessário para que ele não caísse naquela armadilha. É isso que Asaf fala no Salmo 73, versículo 1 e 3. Ele diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Quando você ouvir algum pastor, líder espiritual, pregar sobre a prosperidade financeira e tentar te convencer de que a sua fé tem que ser colocado nisso, lembra-se que Satanás disse também para Jesus na tentação: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Está lá em
Mateus capítulo 4, versículo 9. Então, irmãos, nós não podemos permitir que a nossa fé tenha base na riqueza e nas coisas materiais. Olha, a riqueza, a prosperidade é consequência da nossa fé em Deus, tá? Mas a nossa fé não pode estar voltada só para isso. E a última coisa que nós não podemos colocar nossa fé é em si mesmo, tá? Tem muita gente que se orgulha de ser cristão, que contribui com a obra e ajuda os mais necessitados, porém coloca toda a sua fé em si mesmo e na sua capacidade intelectual. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, né? Que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Então é o perigo a pessoa colocar, acreditar, ter fé, acreditar nele, né? A pessoa tem que ser otimista, é óbvio que otimista, a pessoa tem que acreditar que a pessoa é capaz de vencer determinadas situações, mas a fé minha, a sua fé, ser colocada em cima, né, de si mesmo, colocar a tua fé em si mesmo, isso aí, lá na frente, a pessoa vai decepcionar. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos, que você pode perguntar assim, pastor, e aí? A nossa fé, talvez você esteja perguntando, mas pastor, então, no que devo colocar a minha fé? A resposta vem do próprio Jesus, quando ele disse em João 14:1, não perturbe o teu coração, creia em Deus, creia também em mim. Jesus deve ser a base da nossa fé. A nossa fé tem que estar em cima, alicerçada na pessoa de Jesus. Essas demais coisas aqui vai acontecer naturalmente. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus. Então, a nossa fé, a base da minha fé tem que ser Jesus. Jesus é a rocha, é nele que tem que estar a minha fé. E as consequências vão vir, né? Deus vai te dar força, vai te dar condição de vencer as dificuldades. O Senhor também vai dar a prosperidade que você precisa, abençoar a sua vida financeira. Deus também vai operar milagres, né, na tua vida. Deus também, ele irá abençoar você para você também dar um voto de confiança naqueles que estão do teu lado. Não é depositar sua fé, é dar um voto de confiança, né? Deus vai dar esse entendimento. Irmãos, está aí esta palavra, que Deus abençoe. Continua orando comigo e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela palavra que o Senhor tem nos dado, porque eu creio que saiu do teu coração para o meu coração. Abençoa, Deus, a vida dos teus filhos. Aleluia, aonde eles estiverem e o que estiver fazendo agora, que o Senhor venha abençoar. E agora, Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar nos aumentando a nossa fé, que a nossa fé, ó Deus querido, seja grande a tal ponto, Pai, se nós orarmos pelo enfermo, que o enfermo seja curado, se nós orarmos pelo endemoniado, que seja liberto, se nós orarmos, Senhor, por aqueles que estão precisando, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor venha abrir. Pai querido, a nossa fé é muito importante e nós acreditamos, ó Deus, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a fé é o escudo que nos protege de todo mal, Pai. Mas eu quero lhe pedir agora, Senhor, que nós venhamos colocar nossa fé no Senhor, que nós não venhamos desviar o nosso foco, porque é do Senhor que vem as nossas vitórias. Ó Deus, também, Pai querido, que a nossa fé não seja baseada apenas em milagres, em cura, Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu sei que a cura virá, eu sei que o milagre vai acontecer pela nossa fé no Senhor. Ó Deus querido, mas nós sabemos que o milagre vai acontecer porque nós estaremos depositando a fé no Senhor. E nós sabemos que o Senhor, baseado pela nossa fé em Ti, o Senhor irá operar milagres. Mas a nossa fé, Senhor, não deve estar
focado, Deus, exclusivamente em milagres. Ó Deus querido, porque eu sei, Pai, que o Senhor é o dono dos milagres, ó Deus. O Senhor opera a hora que o Senhor quiser. Ó Deus, o Senhor pode operar coisas grandes e maravilhosas através da fé que nós depositamos no Senhor. Pai querido, também, Pai, que a nossa fé não deve ser uma fé rasteira, uma fé baixa, uma fé pequena, porque quando nós acreditamos, colocamos a nossa fé na prosperidade financeira, Deus, a nossa fé está sendo nivelada com coisas pequenas, porque a nossa fé, Pai, vai muito além das coisas materiais. A nossa fé pode mover o coração do Senhor para operar coisas grandiosas, Deus. Então, Pai querido, eu sei que a prosperidade virá e nós cremos que o Senhor vai nos abençoar financeiramente. A tua palavra diz que ontem eu fui pobre, sou rico, mas nunca vi um justo desamparado, nem mendigando pão. Ó Deus querido, que também nós não podemos colocar a fé em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando ao meu coração e o Senhor está falando o coração da tua filha, do teu filho, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que ninguém venha ludibriar, venha enganar os irmãos, ó Pai, com coisas que não sejam bíblicas, coisas que não vêm da tua palavra. Senhor, continua abençoando. E agora eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha estar dando uma madrugada abençoada de muita paz. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe. Ficam na paz do Senhor e até a oração, próxima oração, em nome de Jesus.